Olá. Ei, Daniela, Boa noite, José tudo Neto. bem? Tô bem, e você? Tudo jóia. Foi fácil, não foi? Foi muito fácil. Eu confesso que eu tenho Instagram faz 3 semanas. Então eu Ah, estava meio ansiosa, aflita. Falei, será que eu vou conseguir entrar, entender? Mas foi bem simples. o Thiago, eu tive que avisar para ele que ele tinha o Instagram. Porque ele tinha esquecido. Vai ver a Então, mal de peritonista, então. Vai ver, se a gente fizer um estudo, vai ser significativo aí. tá bom, bom. Daniela, assim, antes de começar, muito obrigado. Assim, o respeito que eu tenho por ti, pelo seu trabalho, vem de longa data. Aquilo que você faz, tanto a nível nacional como mundial, disseminando os conceitos e os valores da diálise peritoneal a partir aí de Botucatu com todo o seu grupo, né? Porque na verdade você expressa aquilo que um grupo inteiro faz, né? Envolvendo aí não só médico, mas enfermeiros, toda uma equipe multiprofissional. E você está muito à frente disso, você é muito a cara disso. Tem muita gente aqui em Minas que eu posso te dizer que te respeita e que gosta demais do seu trabalho, daquilo que você faz. Então, de antemão, aqui em nome não só mim, mas da Nefroclínica, essa nova clínica que a gente montou aqui em BH, e que tem um braço da educação como um dos pilares, então por isso nasceu a Nefro Academy, e eu estava falando antes de colocar para dentro, que diferente da HD e do TX, a DP é o patinho feio. Então a gente resolveu começar por ela, até por acreditar muito no método como terapia. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, né, quando você me mandou um WhatsApp me explicando melhor, né, qual era a proposta da Nefroclínica e desse braço do Nefro Academy, prontamente eu aceitei, eu me sinto privilegiada, né, de estar participando e parabenizo vocês, né, porque a gente sempre estão sobrecarregados, né, sempre estão achando que está difícil iniciar, né, um projeto como esse e na parte acadêmica, começar pela DP, né, que é sim considerada, acho que no nosso país, principalmente, mas também fora daqui, né, um submétodo prescrito por submédicos indicados a subpacientes. Então, eu parabenizo vocês e me sinto muito honrada de estar aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante. Show de bola. Então vamos lá, já tem uma turma aqui conosco, então olá, boa noite, seja bem-vindo. Esse é mais um Nefro Talks, programa da Nefro Academy, que nasceu em função do desejo da Nefroclínicas de disseminar conhecimento na área de nefrologia. Sou Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte, diretor de ensino, pesquisa e inovação da Nefroclínicas. Hoje eu tenho aqui comigo nada mais, nada menos que a doutora Daniela Ponce, direto aí de Botucatu, das grandes referências nacionais e internacionais no cenário da diálise peritoneal. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito de DP na IRA. E eu fiz um texto para a chamada do post, eu coloquei, olha, se a DP no crônico já é considerado patinho feio, na IRA nem se fala. Mas, como diria o Karl Popper, não adianta dizer quantos cisnes brancos você já viu ao longo da vida. Um negro é capaz de julgar a sua teoria por morro abaixo. E eu acho que vocês mostram esse cisne negro aí com brilhantismo. E antes da gente entrar propriamente no assunto, eu queria te agradecer profundamente por estar aqui conosco. Queria que você falasse um pouquinho do seu background, de onde você veio até onde você chegou, o que você faz hoje em dia. Boa noite, José Neto. Boa noite a todos os profissionais de saúde. Imagino que a grande maioria seja nefrologista ou trabalhe com a nefrologia em diálise. Como eu já disse, mas eu acho que vale a pena repetir, eu me sinto privilegiada, né, honrada de estar participando desse módulo do Nefro Academy sobre diálise peritoneal. Parabenizo muito vocês pelo desafio, né, pela proposta e principalmente por começar pela diálise peritoneal. Bom, quem sou eu, né? Eu sou a Daniela Ponce, hoje eu tenho 43 anos, sou natural e procedente de Tatuí, que é uma cidade próxima de Botucatu, mais ou menos aí 100 quilômetros. É a primeira médica da família, né? Sempre tive
como objetivo trabalhar com pessoas, e nesse trabalhar com pessoas apareceu o cuidar e assim a medicina. Então foi realmente um idealismo e não uma profissão, que eu acho que isso é fundamental para diferenciar nós médicos, né? Eu ainda acho que medicina tem que ser idealismo e não profissão. Quando entrei, né, não tinha ideia nenhuma da especialidade que eu ia seguir, até o 5º ano, quando eu passei no internato, e tive contato com pacientes renais crônicos no 5º ano, e comecei a admirar os residentes da nefrologia. E falei, já quero ser igual esse cara aí, quero fazer o que esse cara faz. E tive um preceptor excelente, né, na época, que foi o André Balbi, e a partir do 5º ano que eu decidi que eu ia fazer clinicamente, que é nefrologia. No meu último ano de residência de nefrologia, quando foram publicados os 2 trabalhos que acabaram com a diálise peritoneal na IRA, né? A gente teve aí o primeiro paciente agudo do mundo foi tratado com DP na IRA, foi tratado com DP, né, que era uma paciente obstrutiva. Aí tivemos uma ascensão dela na década de 80, um declínio a partir da década de 90, e em 2002, né, foram publicados os 2 trabalhos que acabaram com ela, principalmente o do FU, publicado no New England. E aí, quando eu li aquele trabalho, Botucatu tradicionalmente, né, já tem aí um know-how em relação à diálise peritoneal, mas nos crônicos, né, na figura do Dr. Pascoal e da doutora Jaqueline, mais voltados para a peritonite. Quando eu li aquele trabalho como transição de R3 para R4, eu falei, mas tá meio estranho para quem conhece um pouco da fisiologia do peritônio, essa prescrição, isso não poderia dar certo mesmo. E aí eu propus para o André, né, se a gente não poderia trabalhar com a diálise peritoneal nos agudos, mas com o know-how que a gente tinha do crônico. Aí o André falou assim, eu acho que dá, quer tentar escrever um projeto? E a partir daí eu reuni o que tinha na literatura sobre e iniciei meu mestrado de uma maneira bem despretensiosa, e aí foi o doutorado e iniciaram as publicações, aí decidi, nessa época eu já sabia que eu queria ficar na universidade e trabalhar com o paciente que necessitasse, né, de diálise crônica e de suporte renal agudo, e trabalhar principalmente com a diálise peritoneal em agudos e crônicos, explorar o máximo que desse em relação aos métodos. E aí foi nascendo uma linha de pesquisa, né? Desde validação do método, como prescrever melhor, entender melhor as limitações, as contraindicações relativas, estudar dose, comparar métodos, aí se aprofundar mais nas complicações infecciosas, trazer isso, né? O início urgente para a população crônica. E aí aconteceu também a livre docência. Cheguei temporariamente a sair de Botucatu, fui para a USP um ano, né, aqui no novo curso da medicina em Bauru, mas não consegui ficar só na docência, porque lá está muito incipiente, senti falta dos pacientes em diálise, senti falta dos residentes, e voltei, aí concluí que a Unesp Botucatu de fato são a minha casa. Nesse meio tempo construí família aqui, né? E agora acho que de Botucatu e da diálise peritoneal não saio mais. Aí eu brinco, né? Meu nome é Daniela Ponce, né? É DP. Eu gosto de diálise peritoneal. É o que eu mais sei fazer. Deve ter um significado, né? Deve ter. Não, bela história. E eu vou te falar assim, eu queria primeiro de Tatuí para o mundo, né? Eu acho que não é de Tatuí para Botucatu, é de Tatuí para o mundo. O que você faz hoje tem um impacto que eu acho que eu não sei se você tem a dimensão do negócio. E eu vou te contar, a gente é contemporâneo. E eu contei para o Thiago já conheço bastante tempo, mas eu tive uma formação em DP diferente da sua. Eu vi o método pelo lado negro da força. Aquela escória da hemodiálise sendo jogada para DP, e eu terminei minha residência olhando para aquele método como um submétodo prescrito por submédicos. Exatamente o que você descreveu. As subpacientes. Verdade.
E eu participei de um curso onde o Tiago ministrou algumas aulas, e entre eles outros grandes nomes, como o PCOA, por exemplo. E eu voltei com a minha cabeça mudada. Eu falei, cara, eu preciso fazer esse negócio do jeito certo, porque realmente tem um viés de seleção absurdo nisso aqui. E a partir disso eu comecei a estudar, eu estou falando aí por volta de 2007, 2008, comecei a me apaixonar. Em paralelo a isso tudo, eu já escutava falar de Daniela Ponce. Na verdade, eu assisti uma apresentação sua, a primeira vez que eu te vi falando foi naquele Congresso Mundial do Rio. Você palestrou, na verdade, você mostrou um tema livre. Eu falei, nossa, esse negócio é muito bacana. E desde então eu acompanho o trabalho seu, do André, e eu acho brilhante o negócio. Eu, inclusive, tentei montar aqui em Belo Horizonte um serviço parecido. O Lucas Filogônio, que foi meu residente, foi ficar aí um tempo com vocês, voltou, trouxe alguma coisa, mas por algumas dificuldades inerentes ao hospital que eu trabalhava, eu acabei não conseguindo fazer isso virar. E eu queria te levantar aqui, principalmente porque normalmente as pessoas olham muito para o lado do contra. Ah, não, a logística é difícil. Ah, não, não tem como colocar o catéter. Ah, não, falta a máquina. Eu queria que você olhar pelo outro prisma, pelo prisma dos prós. Como é que você vê hoje a diálise peritoneal para os agudos? O que tem de bom? O que você tem na sua experiência prática, ali no tete-a-tete com o paciente, que você fala assim, não, isso aqui é bom demais, é muito diferente da HD. Bom, para eu te responder isso, primeiro eu acho que vale a pena contar como a gente começou, porque as grandes, acho que os grandes, pelo menos na minha vida, na minha trajetória, sempre foi assim, né? Nas dificuldades, nas necessidades, é onde vêm os projetos e a trajetória toda é assistência sendo transformada em pesquisa, né? Quando a gente iniciou, em 2004, era um cenário muito diferente do Hospital das Clínicas de hoje. Eu não tinha uma equipe de enfermagem específica para os agudos, eu não tinha RH, eu não tinha máquina específica para os agudos, eu não tinha terapia contínua, eu só tinha hemodiálise intermitente, convencional e prolongada. E eu estava no momento que eu escolhia pacientes, ou eu dividia tempo, ou eu dialisava paciente supercatabólico em dias alternados, tinha que ter uma outra alternativa. Então, naquele momento, a diálise peritoneal foi a alternativa para eu conseguir oferecer um tratamento, suporte renal para os pacientes agudos. O Só que eu problema virou sabia solução. só que eu sabia que para ela dar certo, eu precisaria respeitar muito esse método, porque diferente da hemodiálise, que a membrana é sintética, um capilar, aqui a membrana é viva, né? É o peritônio. Então, eu teria que conhecer muito bem, né? Esse método, desde a fisiologia peritoneal até as contraindicações absoluta, se é que existe, né? A gente pode discutir um pouco sobre isso, relativa. E aí começou toda a trajetória. E eu fui aprendendo com ela, porque o livro traz aquilo que a gente já sabe, né? E que ninguém mostrou muito o porquê, tem muito pouca evidência em relação a isso. Aí no decorrer, né, no decorrer dos trabalhos, eu aprendi, né? Eu aprendi e hoje a gente ensina, né? Quando ela seria uma boa opção, comparável, tão boa quanto a hemodiálise, ou em algumas situações até melhor do que a hemodiálise. Então, respondendo a sua pergunta, né, quando, assim, que situações que eu vejo que, olha, isso aqui ela vai beneficiar os pacientes agudos? Primeiro, está muito relacionado com o momento que a gente é chamado. Diálise peritoneal e chamado tardio nefrologista não combinam. Não combinam. Então, quando a gente vai avaliar um paciente que já tem um fluid overload, uma sobrecarga hídrica acima de 5, 6% do peso dele, e já está claudicando a diurese, a gente tem que avaliar muito bem a parte da mecânica ventilatória para que a gente não tenha dúvida de que tem a sobrecarga, que a sobrecarga de volume eu preciso retirar, eu preciso garantir a retirada nas próximas horas ou no próximo dia. Então, para ela ir bem, tem que combinar com o chamado precoce do nefrologista, né? Esse é um ponto. Vai muito bem quando a indicação é metabólica,
né? Então, assim, quando é uremia ou é azotemia, um paciente que ainda está urinando, ela vai muito bem. A gente não vê, né, desequilíbrio, a gente não vê. A maioria dos pacientes está entubado, né? Então é difícil da gente ver mesmo. Mas mesmo assim, se o paciente é submetido a algum exame de imagem, não tem nada de edema cerebral. Então, assim, para a indicação metabólica, né, da azotemia ou da uremia, ela vai muito bem. Mas, por outro lado, o paciente não deve estar tão catabólico, né? Porque, como é uma membrana viva, a dose que a gente consegue fornecer também é bem limitada. Onde vai muito bem na cardiorrenal, né? Nos pacientes com insuficiência cardíaca, de fração de ejeção reduzida, né? Geralmente é um paciente que já tem um ascite, aí desde o implante de catéter é muito tranquilo, é liso, e a retirada de volume costuma ser muito tranquila, né? São pacientes, na grande maioria das vezes, eles estão em ventilação espontânea. Então, se você me perguntar, poxa, que paciente que você gosta de indicar diálise peritoneal, que você sabe que esse doente vai bem? Quando a indicação de diálise dele é metabólica, né? E aí pode ser desde acidose, hipercalemia, azotemia, num paciente que ainda urina, né, que não tem uma sobrecarga de volume acima de 5%, então eu sei que eu vou ter um tempo para melhorar metabolicamente, para medir laxativas, para otimizar essa UF, e no cardiopata com fração de ejeção reduzida, tá? Beleza, show de bola. Aonde eu sei que eu vou ter problemas? No séptico, com sobrecarga de volume, que geralmente é quem vai ter catabólico severo também. Ok. Não que a gente contraindique, mas que a gente fala, olha, nós vamos indicar, nós vamos fazer, mas nós vamos ter que reavaliar nas próximas 24, 48 horas. E vocês têm algum programa de busca ativa dos pacientes ou algum tipo de conversa já, uma conversa mais estreita com os intensivistas, de modo que você consiga ser chamada precocemente para aproveitar a janela de oportunidade? Então, Zaneto, isso assim a gente constrói com o tempo, né? Você imagina, nós somos contemporâneos, que isso há 16, 15 anos, né? Nós éramos aí meninos, né? Muito ativos, que estávamos muito na UTI, mas todo mundo te olhava meio assim, né? Como que é essa menina, tal. Aí passa o tempo, você cresce de um lado, né? Como professora, como pesquisadora, mas não consegue estar tão presente nas UTIs. Embora, né? Quem me conhece, tanto os meus residentes como os colegas, sabem que eu ainda sou muito ligada na assistência. Eu pego um semestre da ida por ano. Ainda pego, ela é minha, um semestre por ano. Então, estou sempre e pego 3 meses de emergência. Mas é diferente. Antes, não era supervisão e passar visitando os leitos 3 vezes por semana. Era full time, né? Mas depois que você mostra as coisas, desculpa, e que você vai conversando, fica mais fácil e que mudam as gerações. Né? Eu acho que isso que a gente tem que progredir. Não adianta, né? Até hoje tem docentes ou intensivistas em torno dos seus 60, 65 anos, que acreditam que a hora que você infunde o líquido, isso aumenta tanto a pressão abdominal que diminui o retorno venoso que o doente choca. Eu não vou conseguir mudar o conceito desse docente. Ele tem 20, 25 anos a mais do que eu, entendeu? Então, eu tive que esperar renovar, né? Aí hoje está mais fácil, né? Hoje está mais fácil de conversar, pela trajetória mesmo. A gente tem resposta para quase tudo que envolve a depenaíra. Embora eu carregue algumas frustrações, eu não escondo isso, de não conseguir reproduzir isso no nosso país, né? Reproduzimos em, no programa Save Young Lives, aí de Índia e de África, mas no Brasil não. Teve que vir uma pandemia inimaginável para ver Reino Unido, Estados Unidos e países da América Latina usando, não sei se a gente vai chegar nisso daí. Mas aqui no nosso serviço, hoje é bem, não que seja fácil, é que antes era quase impossível, tinha que estar na busca ativa. Hoje, por eu ter sucessores, a gente tem um grupo,
né? Então, eu tenho nefrologistas mais jovens que trabalham com a gente, que aprenderam dessa maneira, então propagaram o mesmo conhecimento. Renovamos a equipe da UTI, temos uma trajetória conhecida. Então, hoje, a gente é chamado mais precocemente, e quando a gente indica a diálise peritoneal, que de longe não é na maioria dos doentes, a gente está em 20, 21%, quer dizer, de cada 10 agudos, a gente indica para 2. E isso é muito legal, porque tem muita gente que acha que a gente só faz DP. Não, por a gente fazer muito DP, talvez nós sejamos quem mais respeita o método, né, e as limitações, as contraindicações relativas. Quando a gente vai, a gente indica. Hoje eu não preciso mais descer junto com o residente, conversar com o intensivista, só com um ou dois, tá? Mas tem 20. Mas tem 20 e falar, olha, eu vou indicar para a agência, eu vou monitorizar todos esses parâmetros. Eu, mais do que você, não quero de maneira nenhuma que o método atrapalhe a evolução do paciente. Né? Então, hoje está bem menos difícil. Não que seja fácil, tá? Está bem menos difícil entre os intensivistas. E a mesma trajetória foi para a DP de início urgente com os nefrologistas do meu grupo, né? Porque a gente tem um grupinho de peritonista, mas somos o quê? 4, 5, né? Nós somos 20 nefrologistas. E aqui também, em Botucatu, tem gente que não gosta muito da DP, e aí a gente tem que conversar e bater, mas progride. Tem andado. Tem, bastante. Muito bom, muito bom. Eu queria falar agora um pouquinho com você. Pouquíssima gente tem experiência prática com a prescrição da DP no cenário da aguda, principalmente a DP de alto volume. Queria que você falasse um pouquinho a respeito de solução, tempo de permanência, tempo de terapia, que você desse um en passant a respeito para a turma sobre como é que você faz isso na prática que nem, ó, indiquei a DP, e aí? Tá, isso é bem legal, né? Um paciente agudo, tá? Diferente do paciente crônico, ele está autotransportador, tá? Ele está rápido transportador. A gente sabe, né, que o paciente, ele, em condições, ele pode ser um autotransportador pela fisiologia do peritônio dele, mas ele pode estar no autotransportador, pode estar mais inflamado, infectado, e aí tem uma vasodilatação de todo esse endotélio dele. Então, o paciente agudo, ele está hospitalizado, seja um evento cardiovascular, seja um quadro infeccioso, ele está autotransportador. Então, isso já muda, né, um pouco o conceito da gente prescrever esses pacientes. Bom, se ele está autotransportador, a gente já vai ter sucesso se a gente deixar trocas com tempo de permanência grande, né? Pensando principalmente na remoção de volume. E o paciente agudo, na grande maioria das vezes, ele também vai estar catabólico. Muito dificilmente nós vamos ver um paciente agudo com indicação de suporte renal que tem balanço nitrogenado positivo, né? Que seria o gold standard aí para a gente falar que ele está catabólico ou anabólico. Geralmente esse balanço é negativo, então ele está catabólico. E os sépticos catabólicos severos, a grande maioria, menos 10 gramas por dia. Os não sépticos, aí pode ser leve ou pode ser moderado. Isso, tendo esses dois conhecimentos, né, que é um doente que está inflamado e que está catabólico, tomara que ele não esteja catabólico severo, mas ele está catabólico, ele vai precisar de uma dose de diálise maior. A gente vê isso também nos pacientes em emo. Quantos pacientes em emo a gente precisa dialisar todos os dias para que ele não bata sempre nos 200 de ureia? Não é? Ele não recebe um KTV de 1,2 em dias alternados, um semanal de 3,6 e fica adequado do ponto de vista metabólico. Isso acontece a mesma coisa com a diálise peritoneal. A diálise peritoneal, no crônico, ele já tem que dialisar todos os dias. Então, não dá para eu aumentar a frequência. Então, eu teria que aumentar a intensidade. Como que a gente consegue aumentar essa intensidade? Foi isso que eu fiz durante o meu mestrado. Eu tinha esse conceito, né, de que eles estavam autotransportadores, estavam catabólicos, então precisariam de uma dose maior. Como que eu iria conseguir fornecer uma dose suficiente para deixá-los bem do ponto de vista metabólico, consequentemente aí volêmico?
E aí eu comecei numa trajetória, assim, de aonde eu cheguei no alto volume, né? De prescrever, né, diferentes números de ciclos e diferentes tempos de permanência para ver no momento que eu conseguiria prescrever a maior dose. Então, eu prescrevia uma coisa meio de louco, assim, né? Tipo, o convencional são mais ou menos 5 horas de permanência, né? Os 4 ciclos por dia. Isso aí eu já sei que não dá certo. Então, vamos ver 3 horas de permanência, tá? Em torno de 7, 8 ciclos por dia. Vamos ver com 2 horas de permanência. Vamos ver com 1 hora de permanência. Vamos ver com 30 minutos de permanência. Vamos ver com 20 minutos de permanência. Fui fazendo relação de alisato-plasma desses tempos de permanência e cheguei, né, de que era praticamente impossível para a população brasileira, uma média de 68 quilos, a gente fornecer uma dose maior do que um KTV de meio. Tá? A não ser que o paciente seja bem pequenininho, tem uma água corporal total aí menor do que 30 litros. Aí a gente consegue. Por quê? Quanto mais a gente vai aumentando o número de ciclos, mais a gente vai diminuindo o tempo de permanência. Quando o tempo de permanência fica menor do que 30 minutos, a relação de alisato-plasma desaba, né? Até 30 minutos, né? Em 30 e 50 minutos, essa relação de alisato-plasma é de meio. Tá? Então, se o paciente está com 200 de ureia, e eu deixo uma permanência de 30 e 50 minutos, e dosar depois que ele dialisou, se é 30 minutos de permanência, 24 horas, né? Ele vai ter uma ureia no dialisato, uma média em torno de 100. Se eu diminuo esse tempo de permanência, essa relação desaba para 0,2, 0,15, vira uma lavagem de cavidade, que foi o que o Fu fez no trabalho dele. Ele prescreveu 70 litros. O tempo de permanência era de 14 minutos. Os doentes morreram de acidose de hipercalemia. Todo mundo sabe que na bolsa de diálise peritoneal o potássio é zero. Como é que pode morrer? Porque não dialisava, não tinha tempo. Então eu cheguei nisso, eu falei, KTV maior do que meio é difícil, mas para isso eu tive que estudar. Eu tive um trabalho que eu prescrevi 0,8 para os doentes, e os doentes receberam em torno de 0,52. Eu joguei dinheiro fora, líquido fora. Né? Aí eu vi, não adianta, a não ser que o doente seja muito pequenininho, eu consigo chegar no 0,6. Tá? Mas para isso eu fui fazendo isso, né? E vi que o máximo que a gente conseguia prescrever e o doente receber era próximo de meio. Agora a pergunta é, precisa ser meio? Né? Será que não dá para a gente prescrever 0,4, 0,35 por sessão? O que eu respondo sempre? Né? Depende de como está esse doente. Né? Se é um doente que está catabólico, né? Que é doença de base, sepse, dificilmente a gente vai conseguir. Até que ele saia do quadro, que ele comece a não fazer febre, aí sim. Se é uma ida nefrotóxica, se é uma ida cardiorrenal, dá para a gente perceber um 0,3, né? Muito parecido com o crônico, 0,4, e ver como ele fica. Como que eu prescrevo o alto volume? Aqui, assim, até a gente comenta, porque agora a grande discussão na literatura, porque a Tailândia, né, os tailandeses estão trabalhando com depenaíra, é em relação à dose, que eles me questionam muito, né? Eles acham que não precisa ser tudo isso. Porque no brasileiro, que a média do peso é em torno de 70 quilos, para eu prescrever meio de KTV, eu preciso de mais ou menos 35 litros. Né? A conta é bem simples, ó, KTV igual a meio. Se o tempo na diálise peritoneal é dia, é 1. O K, eu vou multiplicar pela relação de alisato-plasma, que é meio, no tempo de permanência de 30 e 50 minutos. Então, eu corto meio de cá com meio de lá. Então, o K é igual à água corporal total do doente, o V do doente, no alto volume. Então, se é um paciente de 70 quilos e tem 50 anos, é homem, é mais ou menos 50% a água corporal total dele. Então, o K vai ser 35 litros. Se é uma mulher, vai ser em torno de 45% do peso dela. Então, não deve ser 35 litros, deve ser em torno de 32 litros. Então, o DP de alto volume é muito fácil, né? Porque eu já sei que o tempo de permanência vai ser entre 30 e 50 minutos, relação de alisato-plasma é meio, o K vai ser igual à água corporal total do doente. E aí, a gente prescreve dessa maneira. Então, vamos continuando o nosso exemplo do homem de 70 anos, tá? Ia começar com mais ou menos 35 litros,
né, em 24 horas. 35 litros, daria mais ou menos 17 ou 18 litros em 24 horas. Daria um tempo de permanência em torno de 50, 45, 50 minutos. Aí a gente mantém isso até o controle metabólico do doente, ele que vê que o doente está em condições clínicas melhores, sem fazer febre, a gente diminui. Aí vira uma prescrição parecida com o NPD, tá? 12 horas, 6 ciclos, um KTV aí prescrito por sessão em torno de 0,3. O que a gente não pode confundir, que é o que eu sempre discuto nos congressos? Aí vem lá os tailandeses, os chineses falando que eles prescrevem 18, 20 litros e têm o mesmo resultado. Mas qual que é o peso da população deles? Não é 70 quilos, chinês, o trabalho deles lá, um é 54 quilos, o peso médio. Tudo bem, 54 quilos, né? O volume deles de um KTV de meio vai ser em torno de 25, 26 litros, se for mulher um pouquinho menos. Então, a gente não se prender no volume, né? Mas sim no KTV. Pacientes com pesos diferentes, né? Muito diferentes, como brasileiro e oriental, que já são menorzinhos, você vai ter volumes diferentes ou mesmo KTV prescrito. Então, o que a gente faz hoje é assim, né? Se o paciente está catabólico, se a doença de base é sepse, começamos com alto volume, que tem essas características. 24 horas, né? Ela é contínua, tempo de permanência entre 30 a 50 minutos, porque eu sei que nesse tempo a relação dialisato-plasma vai ser meio, um KTV prescrito de meio, para facilitar. O volume prescrito, né? O volume do dialisato vai ser igual à água corporal do doente. Geralmente o doente precisa desse tipo de prescrição por 48, 72 horas, até a gente ter um controle metabólico dele, melhor, sair lá dos 200 e pouco dele de ureia. Depois a gente pode tentar diminuir essa dose para um KTV. Aí a gente vai sentir, né? Se vai diminuir já para 0,3 ou para 0,35. Se não é um paciente que a doença de base é sepse, que não está catabólico, quer dizer, ele não está acendendo a ureia de um dia para outro mais do que 40, 50 pontos, a gente pode sim tentar prescrever um KTV menor, aí em torno de 0,3. Saiu agora, esse mês, uma atualização do CADIGO de 2012, que eu tive a honra de participar, né? Eu falo que eu já posso, algumas coisas acontecem na vida da gente que a gente não sabe explicar muito, mas participar do CADIGO de IRA foi um grande presente. E a gente colocou dessa maneira, né? Como tudo na IRA, a dose mínima, né? Deve ser 0,3 do KTV, mas para alguns pacientes, ou para vários, pode não ser suficiente. Aí a gente tem que fornecer a dose que o paciente precisa para se manter bem do ponto de vista metabólico. Mesma coisa que na ema, né? A dose mínima deve ser 1,2, mais 3,6 semanal. O paciente agudo pode não ser suficiente para ter um bom controle metabólico. Eu posso ter que dialisá-lo 4, 5, às vezes até 6 vezes por semana. Não, ficou Não muito sei se claro ficou e eu acho claro. que ficou muito claro e acho que ficou muito prático. E essa dica a respeito aí do KTV de meio, realmente acho que fica muito fácil de você trazer uma coisa que parece complicada para sua prática clínica, para a beira do leito, que é um negócio que eu acho que é fundamental. Coisas que não são práticas não são transformadas em utilidade para o nosso paciente. Me veio à cabeça aqui, antes da gente até mudar um pouquinho de assunto, pacientes crônicos em DP, que por acaso desenvolvem um quadro mais hipercatabólico, uma sepse. Você tenta mantê-lo em DP, você já parte direto para HD? Fugiu. Não estou te escutando. Vocês estão escutando? Ué. Oi. Nada. Vocês estão escutando a Dani? Vocês me escutam? Ah, voltou. Voltou. O que será? Sei lá. Tecnologia. Oi, vê se você me escuta. Sem internet. Ah, não. Agora estou escutando bem. Sem internet. Rodou aqui, agora voltemos.
Tá. Bora. Estão me escutando? Agora bem. Tá, ótimo. Não, se é um agudo que chega, desculpa, se é um paciente crônico em DP que chega com gesto, edema agudo ou pré-edema agudo, ou séptico com níveis de ureia muito elevados, a gente trata como agudo, com DP de alto volume. E a chance de sucesso nos crônicos é maior do que no agudo séptico. Beleza, muito bom, muito bom. Eu acho que foi o Fernando Lucas é o nosso diretor médico da Nefroclínicas, ele perguntou aqui de uma das grandes possíveis complicações, que é a mecânica ventilatória. O que tem de mito, o que tem de fato? Então, olha, mito é aquilo que eu dei um exemplo para vocês, de um intensivista que é até meu amigo, respeito, mas que é mito, né? No conceito dele, a gente vai fundir o líquido da diálise peritoneal, isso vai aumentar a pressão intraabdominal de uma maneira importante, vai prejudicar o retorno venoso e o paciente vai chocar, né? Isso é mito. Qual o cuidado que a gente tem que ter, né? Primeiro, respeitar o tamanho do paciente. Então, não dá mesmo, às vezes, isso que eu falei, né? A dose da diálise peritoneal, ela é limitada. Então, por exemplo, se é uma paciente que pesa 50 quilos, eu não vou conseguir infundir 2.000 ml na cavidade dela, né? Eu nem devo. Depois, com o tempo, se ela não recuperar, fora da ventilação mecânica, a gente pode até tentar. A gente tem que trabalhar, né, com 25 a 30 ml por quilo. 30 ml por quilo é nossa segurança máxima nos agudos. Mesmo assim, nos primeiros 2 dias, eu aumento um pouquinho a pressão intraabdominal. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Então, essa paciente de 50 quilos, se eu não tive complicação nenhuma no implante do catéter, o máximo que eu vou conseguir prescrever para ela é 1.500 ml, tá? O que a gente tem? A gente estudou, né, nos pacientes, a gente tem 3 artigos sobre isso publicados, 2 no ano passado, inclusive, comparando com a EMA, um só descrevendo a ATP e um pilotinho lá no início, da mecânica respiratória e da diálise peritoneal nos agudos. Então, a gente estudou a pressão intraabdominal, como a gente já imaginava, né, os pacientes agudos, mesmo não sendo pós-operatório de cirurgia abdominal, eles já não têm uma PIA de 0, tá? A média da PIA dos nossos pacientes era 5,5, então já era uma pressão intraabdominal mais aumentada. Quando a gente infunde o líquido, respeitando isso de 25 a 30 ml por quilo, essa PIA, nos 2 primeiros dias da diálise peritoneal, ela aumenta, mas não é assim, um aumento absurdo. Era 17%. Tá? Então, quer dizer, se é em torno de 5,5, chegava uma PIA aí próxima de 6,5 nos pacientes. Aí, a partir daí, a gente já falou que a gente não iria, se tivesse como monitorizar, não deveria indicar diálise peritoneal para PIA maior do que 10. Mas nos 30 pacientes que a gente fez, um só tinha uma PIA basal maior do que 10. Era um paciente vítima de politrauma, mas nenhum trauma abdominal que precisou de cirurgia. Então, isso nos conforta, quer dizer, vai aumentar nos 2 primeiros dias, mas não aumenta tanto. Se a média que a gente já avaliou em torno de 5, existe uma segurança. A partir da 3ª sessão, essa pressão intraabdominal, ela volta para os níveis basais ou para níveis até menores. Isso é proporcional à retirada de volume e a começar a fazer o balanço negativo no doente. Joia. Em relação à resistência de vias aéreas e à complacência pulmonar, tá? Não piora nos 2 primeiros dias e a partir da 3ª sessão começa a melhorar. Oxigenação, né? Relação de pressão arterial de O2 com FiO2, resistência diminui e complacência melhora. Então, isso nos deixou bem tranquilos, né? Sabendo que a gente tem um aumento da PIA, mas não chega a níveis críticos para o doente, né? No sentido de o receio do intensivista, né? De
causar uma hipertensão intraabdominal, uma síndrome compartimental, até prejudicar o retorno venoso. Mesmo aumentando um pouquinho a pia, não aumenta a resistência e não diminui complacência pulmonar. Nos primeiros 2 dias fica igual. A partir do 3º dia, a pia volta para o basal ou até diminui, mas essa diminuição não foi estatisticamente significante, mas a resistência de vias aéreas e a complacência pulmonar aumentam de maneira significativa. Então, assim, o que eu responderia que é mito, né? Essa certeza de que vai piorar a mecânica ventilatória, a complacência pulmonar. Não vai, a não ser que a gente coloque muito líquido nessa cavidade. Ou então, que tem uma disfunção mecânica, esse catéter, o líquido entra, mas não sai, e a gente só vai colocando mais líquido. Mas como a gente faz diálise peritoneal automatizada, a permanência é inteligente, quer dizer, só vai infundir o que drenou, né? A secadora vai começar a apitar. Então, eu acho que do jeito que a gente faz hoje, né, e com os conhecimentos que a gente tem, é muito mais mito. Qual que é o grande receio? Que aí é um protocolo nosso daqui. Quando o paciente tem uma insuficiência respiratória grave, né, uma FiO2, uma necessidade de fração expirada de oxigênio muito elevada, e a gente cortou aqui em 70%, maior ou igual a 70%, a gente não indica diálise peritoneal, tá? Porque esse pulmão já não tá bom. E ele não tá bom por quê? Né? Porque é sepse, porque é SARA, porque é pneumonia, porque é volume. Então, nesse paciente, a gente imagina assim, como eu não consigo garantir que eu vou tirar líquido na diálise peritoneal, e geralmente a gente não tira na primeira sessão, tá? É a partir da segunda que a gente consegue começar a tirar. Eu não posso, mas isso é opinião, tá? Eu não tive, a gente não fez ainda medicina de guerra, né? Tipo, eu não tenho, agora com o Covid talvez a gente até faça. O estado de Minas está ficando complicado, eu estou recebendo alguns contatos de alguns nefrologistas de Minas para a gente usar ADP na Covid. Mas a gente não viveu a medicina de guerra, de falar, não tem um outro método, vamos fazer desse mesmo. Então, a gente respeita, né, o pulmão que a gente sabe que já está comprometido, seja qualquer que seja o motivo, muito comprometido, e a gente não quer adicionar um fator, né, nem que seja um pouquinho mais de pia, nem que seja a capacidade de retirar volume de uma maneira mais rápida. Tá. Muito bom, muito bom. E eu acho que assim, esse feeling ele tem que ser respeitado, né? Às vezes a gente não vai ter a evidência clara e transparente. A gente muitas vezes não trabalha com preto no branco, trabalha com 50 tons de cinza e precisa realmente colocar algum ponto, pelo menos como norteador. E eu acho que nada melhor que estar na beira do leito, estar vendo acontecer para ter essa opinião. Eu vou aproveitar uma pergunta tem várias perguntas aqui, mas que a doutora Janaíne Paixão, que é colega nossa, nefrologista, que trabalha conosco lá na Nefroclínicas, trabalha também no HC, fez a respeito da concentração das bolsas. E eu queria buscar também algumas coisas que você falou durante a live. Poxa, esses pacientes estão hipercatabólicos, a ADP acaba sendo uma perda potencial de proteínas para esses pacientes, e esses pacientes acabam recebendo também uma carga glicêmica alta, e principalmente num paciente que está hipercatabólico, num séptico, por exemplo, isso pode ainda mais complicar a situação desse controle glicêmico, que a gente definitivamente sabe que não é um bom negócio. Como é que você vê isso na sua prática clínica? A gente, nessa trajetória toda, né, fisioterapeutas se aproximaram da gente, então a gente pôde estudar a pia e a mecânica ventilatória, nutricionistas também se aproximaram da gente, a gente pôde explorar bem, né, a questão das complicações ou implicações metabólicas. Então, primeira coisa, perde proteína? Perde, mas não é tanto quanto a gente imaginava, tá? Então, quem perde, assim, absurdamente, tipo 20 gramas por dia, é na vigência de peritonite. Então, na vigência de peritonite, a perda é assustadora, tá? Porque eu imagino o quão mais inflamado que fica esse peritônio para justificar isso. Quem mais que perde? Hepatopata. Pela própria fisiopatologia, a gente usa diálise peritoneal nos hepatopatas.
Perdem muito. Aí chega lá, 15 gramas por dia. Os outros, por exemplo, o cardiopata que já tem uma CIT importante. As primeiras 2 sessões, a perda proteica é maior, mas provavelmente do que já estava lá, né? Ele não tem a fisiopatologia do cirrótico, mas a perda costuma ser lá em torno de 8, 9 gramas, depois isso se estabiliza. Nos outros, não é tão grande quanto a gente imaginava, em torno de 3 gramas por dia, tá? Então, assim, acaba não sendo tão diferente, isso eu tô falando de proteínas totais, tá? Não especificamente só da albumina, que é mais ou menos 40% disso. Não chega a ser tão diferente, por exemplo, de uma vena venosa contínua, tá? Então, não é tão grande quanto a gente imaginava. Glicose, tá? A gente dá um volume grande, né? A gente falou de Alisato lá 30, 35 litros. Às vezes a gente precisa utilizar bolsas mais concentradas, né? 1,5, 2,5, 4,25. A gente não tem tanta preocupação como no crônico para preservar essa membrana, porque é um período curto, né? A chance do paciente não sobreviver, a gente sabe disso dos agudos, é muito maior do que o em longo prazo, então a gente está focado ali. Então a gente calcula, e é uma quantidade boa, né? Assim que a gente vê, mais ou menos 35, a gente estudou a absorção de glicose, mais ou menos 35% da carga de glicose que a gente dá para os pacientes agudos, eles absorvem, tá? O que dá em torno aí de 500, 600 calorias por dia. Se dividir 600 calorias para um paciente que pesa 60 quilos, já é em torno de 10 quilocalorias por dia. A gente conversa com as nutricionistas e pede para considerar isso no aporte, na prescrição dele, tá bom? Então, de proteína é isso, de caloria. Você usa basicamente a sua prescrição de base é 1,5 e na exceção você usa a bolsa mais concentrada? Então, no começo, vai depender da indicação, obviamente, né? Se é um paciente que eu já preciso tirar volume desde o início, a gente já começa pelo menos com 1,5, 2,5. Porque a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Que a gente começa, fala assim, poxa, paciente, a ureia não tem poder osmótico. Tá bom, ela não tem, mas quando ela é 40, 50, às vezes a gente começa diálise peritoneal no paciente com 280 de ureia. Quando você divide isso por 6, né, e o doente já está lá, só de 140, de repente ele já começa com uma osmolaridade que você calcula aí em torno de 340. A bolsa 1,5 tem 346 de osmolaridade. Então, às vezes, assim, não perde. E às vezes pode até reter um pouquinho. Então, eu sempre ensino para os meus residentes isso, né? Na primeira sessão, vamos ver quanto está a osmolaridade do doente. Né? Se ele tiver, então, com um sódio de 150, ainda não, porque daí é só 300 do sódio e a gente vai ver mais a ureia que está dizendo, ele já está com 380. Se eu usar só 1,5, não é que ele não vai filtrar, ele vai... Né? Bela dica. E a diálise peritoneal não funciona. Como a diálise peritoneal não funciona? Se é por difusão, você quer que... E osmose, você quer que aconteça o quê? Não vai funcionar mesmo. Né? Então, assim, vamos usar uma bolsa de 2,5, que daí eu já chego próxima de uma osmolaridade de 410, 420, que aí, olha, ele não vai perder de hoje para amanhã, ou vai perder pouquinho, mas a ureia do dia vai estar melhor. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? E quem que se atenta a ver a osmolaridade da bolsa e se preocupar com a osmolaridade do doente? Né? Claro que isso é uma besteira no doente crônico estável, que está com uma ureia de 100, né? Aí não dá para falar que é isso, né? Mas num agudo, que geralmente tem distúrbio de sódio, tem distúrbio a ureia está em níveis muito elevados, a gente tem que considerar sim. Não, muito bom, bela dica. Aproveitando essa questão de complicações, e alguém perguntou aí para trás, já não lembro quem foi, sobre implante de catéter, teve mais de uma. Eu acredito que boa parte dos implantes, se não todos, são vocês mesmos que fazem. Eu queria saber, com relação às complicações, leak, peritonite, e a doutora Thalita fez uma pergunta a respeito da comparação, pelo menos no seu ambiente aí, complicações infecciosas, peritonites versus infecção por CDL. Infecção por quê? Por duplo lumen. Né? Porque muita gente fala assim, vai colocar o Tencof vai infectar. Mas esquece que CDL também infecta, né?
Tá, joia. Eu não sei se vocês conseguem ver, ó, mas atrás de mim tem uma fotinho, é uma loirinha com catéter na mão. Isso aqui foram os residentes que me deram em relação aos catéteres. Então, assim, olha, ainda, né, existe uma dificuldade, uma ausência de autonomia em muitos serviços, né, do nefrologista no implante do catéter. Não dá para pensar em diálise peritoneal, seja de início urgente ou não crônico, seja na IRA, sem essa autonomia. E não dá nem para pensar para fazer diálise peritoneal sem ser um catéter de silicone, sem ser um catéter de Tencoff, ou como a gente fala aqui, Tencoff. Não dá para imaginar. Então, a gente precisa ter a nossa autonomia. E assim, a não ser que vocês tenham cirurgiões muito abençoados nos locais de vocês, mas não é um tipo de doente que o cirurgião gosta de implantar catéter. Muitas vezes não tem condição de ir para o centro cirúrgico, ele não vai querer implantar na beira do leito. E a gente tem algumas evidências de que a mini laparotomia tem mais complicação infecciosa, então a gente também não insiste muito. Então, a autonomia do nefrologista é essencial. O que a literatura nos traz, né? As complicações graves, como perfuração de víscera oca, né? Ou sangramentos que precisam de transfusão ou abordagem, segundo a literatura mundial, é em torno de 1%. Tá? Daniela, como é no seu serviço? É mais. É mais porque eu tenho residente em treinamento e eles precisam implantar. Tá? Então, a gente tem entre 2,5% e 3%, quer dizer, a cada 100 a gente tem 2 ou 3 complicações mais graves. Também tem um pouco da seleção negativa, dos crônicos, mas de uma maneira geral a gente tem em torno de 3% de complicações mais graves. As complicações menores, né, tipo um sangramento que eu preciso só transfundir, ou extravasamento, né, que é uma complicação que já foi mais importante para a gente. Hoje, com a técnica de cirurgia, ela é menor, mas os primeiros 8 anos a gente implantou por trocar, então era maior a complicação. Aí a gente já tem aí em torno de uns 10%. Mas a complicação mecânica mais frequente é a disfunção mecânica de não drenar bem. Porque a maioria dos doentes está lá, está acamado, muitas vezes a gente não tem tempo suficiente para fazer um preparo intestinal adequado. É um doente que a gente não implanta sob escopia, né? Então é ali na mão, no feeling, mas é dentro da literatura mundial, né? A gente sabe que cada 10 catéteres que a gente vai implantar, 3 vão ser disfuncionais e que você não vai conseguir prosseguir seu método. E é isso que acontece aqui. Então, assim, a gente tem muitas barreiras para vencer. Primeiro que a gente tem que ver se a gente pode indicar diálise peritoneal para aquele paciente, né? Se realmente é o melhor método. A gente vai implantar o catéter já sabendo que a cada 10 que a gente vai implantar, 3 a gente não vai ter sucesso por complicação mecânica. E dessas, o principal é não drenar bem. E a gente não tá vendo o que tá acontecendo lá. E é duro, né? Porque às vezes a gente frustra o residente. Imagina lá, o coitado tá lá. É o primeiro catéter dele, não dá certo. É o segundo catéter dele, não dá certo. Você fala, mas a gente tá dentro da estatística. Você tem que implantar 10, você vai ver que 7 vão dar. Né? Então, é esperado. Das complicações infecciosas, no começo, a gente tinha bastante. Até que uma enfermeira veio fazer um estágio com a gente, era uma enfermeira da IMO, assim, de UTI, que quis saber. E ela teve um site fantástico, porque a gente montava a cicladora na UTI. E chegava no 7º dia, assim, os doentes infectavam. Aí nós começamos a montar uma unidade de diálise e descer e só ligar no doente. As peritonites desapareceram. E quando a gente tinha peritonite, era só germe ruim, era só bastante negativo não fermentador, Montier e fungo. E isso diminuiu muito, era uma complicação importante, né? E diminuiu, desapareceu. Hoje o que a gente tem? A gente tem mais ou menos, os estados africanos batem com a gente, em torno de 20, 23% de complicação mecânica, né? E complicação infecciosa, 9%, 8%. Então, não considera assim que é o tendão de Aquiles do crônico pode ser a peritonite. No agudo,
Porque a gente não tem break-in, né? É a complicação mecânica e o fato de a gente estar implantando ali as secas um paciente totalmente paradinho. Quando a gente comparou, né, peritonite com infecção de corrente sanguínea, a prevalência de infecção de corrente sanguínea, ela foi maior do que a de peritonite, que a gente comparou num período mais... Onde essa enfermeira que veio fazer o estágio com a gente, deu essa sugestão, que foi uma luz, né? E eu não publiquei ainda, eu não fiz o antes e depois, mas assim, desabou. Foi óbvio, né? E a peritonite. Sexto, sétimo dia era muito, muito, muito. Então a gente torcia para o doente recuperar. E a gente achava que ele translocava, ou a gente achava que a peritonite nem era ali. A gente achava que a peritonite e a disseminação era hematogênica. Era nada, né? Era impossível não contaminar ali, né? No ambiente, né? Muito bacana também. Vocês monitorizam citologia e citometria? Daniela, você tem mais uns 15, 20 minutinhos? Eu tenho, eu tô aqui. Porque a nossa live vai cair. Eu tô querendo entrar de novo e a gente continuar, porque tá sensacional, não tô querendo te liberar tão rápido assim, não. Estou à disposição. Pode ser? Se vocês acham que é conveniente. Eu acho que tá sensacional e o pessoal tá todo pedindo aqui, entendeu? Eu acho que eles vão vibrar. Então, nós vamos sair e entramos de novo, beleza? Beleza. Conto com vocês. 2 segundos, tô de volta. Tá bom.